E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar sobre o meu Samsung Galaxy S21 FE. Eu comprei esse celular há mais ou menos 4 meses. Tô utilizando ele no meu dia a dia como smartphone principal desde quando eu comprei, e eu até tenho alguns smartphones um pouco mais potentes do que ele aqui em casa, ou celulares um pouquinho mais novos, só que eu não abri mão de utilizar esse celular como meu smartphone principal, porque ele é muito completo. Ele tem um conjunto sensacional. Na minha opinião, ele é o melhor smartphone para você comprar aqui no Brasil em relação ao custo-benefício, junto do Galaxy S20 FE. E a parte mais legal é que eu tava com esse vídeo em pauta para gravar para vocês há umas 2 semanas, só que quando eu fui ver para gravar ele hoje, eu percebi que esse smartphone tá com um super cashback na Americanas. Você consegue comprar ele por menos de R$ 2.000, o que é um preço muito justo por tudo que esse celular oferece. E no vídeo de hoje eu vou te contar de uma forma bem rápida justamente essa questão, porque quando eu gravei lá, quando eu comprei o aparelho, eu vi algumas coisas bem legais que eu comentei pra vocês, uma espécie de primeiras impressões. A gente também tem uma análise dele no canal, focando em muitos pontos técnicos, só que tem coisa que a gente só descobre sobre o aparelho depois de 2, 3 meses utilizando. E como eu já tô aí há mais de 4 meses, eu tenho bastante pontos positivos e negativos também para falar sobre esse smartphone, para indicar para você que tem interesse em comprar, para você saber se é uma boa compra. Então já aproveita para deixar o teu like, se inscrever se você for novo aqui no nosso canal, porque nesse vídeo eu vou te contar alguns segredinhos do Galaxy S21 FE que são muito relevantes e podem influenciar na hora de você comprar esse aparelho, e também podem influenciar na tua escolha entre um S21 FE e o S20 FE, que também tá com super cashback, também tá com preço sensacional. Pra gente começar, a primeira e mais importante coisa que eu preciso comentar com vocês, rapaziada, esse aqui não é um vídeo patrocinado. Eu comprei o meu S21 FE, eu tenho nota fiscal dele, eu comprei inclusive na Americanas mesmo, no mesmo anúncio que eu comprei esse aparelho na época a 2.600 mais ou menos. Ele tá com esse descontão agora, que eu vou até mostrar pra vocês daqui a pouco como tu faz pra usar esse desconto. Eu resolvi dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira delas é comentar sobre os pontos mais interessantes e mais legais que eu já notei aqui no meu S21 FE. A segunda parte é para trocar uma ideia em especial com o público gamer, porque esse celular ele foi muito criticado no lançamento em relação ao desempenho em jogos, só que depois de muitas atualizações da Samsung, ele ficou uma ótima máquina para você jogar e tem os recursos aqui muito diferenciados. A terceira parte é para dar uma atenção especial às câmeras, que são muito boas, tanto que durante um tempo eu estava sem uma câmera profissional aqui para gravar no canal, e eu estava utilizando esse celular para gravar os vídeos aqui do nosso canal em 4K a 60 frames por segundo, e a qualidade era muito boa. E o último ponto é para comentar sobre justamente os pontos negativos desse smartphone, porque sim, eu tenho algumas críticas para fazer no Galaxy S21 FE e que você vai gostar de saber. Começando pela parte legal desse smartphone, rapaziada, vocês estão vendo aqui que ele é um celular extremamente fino, ele é bem levinho, tem uma pegada super gostosa, é um daqueles smartphones que se você utilizar sem capinha, ele não vai escorregar facilmente da sua mão. Outra coisa que eu acho muito legal nele é o tamanho. Esse celular tem uma tela de 6.4 polegadas e é uma tela de altíssima qualidade. É um display de AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização. Vale ressaltar que eu vou até comentar mais nos pontos negativos, que se você deixar esse celular com a taxa de atualização mais alta, em 120 Hz, a bateria esgota mais rápido, mas daqui a pouco eu vou falar de bateria para vocês. Outra coisa muito legal são 2 recursos extras que ele oferece que eu utilizo bastante. O primeiro é o NFC, a gente tem o Samsung Pay aqui, tu pode cadastrar praticamente qualquer cartão de crédito. O Samsung Pay tem suporte a mais cartões do que a carteira do Google, né, o Google Pay, então isso é bem legal. Você também consegue acumular pontos para comprar outros dispositivos da Samsung na loja oficial, então assim, tem um sistema muito legal, tem um sistema de Samsung Members, que também é um negócio sensacional. Todo mês eles atualizam as promoções e você ganha um monte de coisa. Quer alguns exemplos? Direto a gente tem promoção onde você ganha 4 meses de YouTube Premium, 3 meses de Spotify grátis, cupom para iFood, cupom para Netflix, cupom para um monte de coisa. São cupons que acabam rápido, então tipo assim, tu tem que deixar as notificações ativadas e quando sair a promoção tu tem que abrir lá e resgatar. Só que se você resgatar é sucesso, é um negócio muito legal. Outra coisa que eu gosto pra caramba é a resistência à água desse smartphone. Ele tem suporte a IP68, então assim, tem muita gente que tem um pé atrás de molhar. Cara, eu já molhei o meu S21 FE e eu posso te garantir, é seguro, é tranquilo. Se tu comprar o celular original na loja com nota, é muito de boa. Ainda falando sobre a tela dele, ele conta com Gorilla Glass Victus, então assim, eu uso meu celular sem película desde que eu comprei e ele não tem um arranhão. É claro que assim, eu tomo bastante cuidado, eu não deixo o celular em qualquer superfície, eu não deixo o celular apoiado assim na mesa ou em qualquer lugar
com o vidro para baixo. De acordo com a Samsung, essa tecnologia do Gorilla Glass Victus, ela até suporta alguns arranhões leves, mas eu não costumo arriscar e por isso meu celular ele tá como se fosse 100% novo, ele não tem nenhum detalhe na tela. Falando agora do desempenho em jogos, como vocês sabem, aqui nós temos um processador da Samsung, o S21 FE lançado no Brasil, ele não conta com o processador Snapdragon. Se você comprasse um desse importado, e não tô falando do AliExpress, porque geralmente quando você encontra esse celular no AliExpress, ele costuma ser recondicionado, então ele não vai ter essa vedação original que eu já falei. Fora que o preço para importar ele do AliExpress mais o valor da taxa fica mais caro do que você comprar ele hoje, por exemplo, pela Americanas, que é o que eu tô recomendando para vocês. Mas ele importado conta com o processador Snapdragon 888, que é muito potente. Já essa versão aqui conta com Exynos 2100. Na prática, esse processador Exynos 2100, ele é equivalente ao Snapdragon 888, se você for comparar a ficha técnica. Só que no dia a dia, as pessoas que têm esse celular com o processador Snapdragon falam que ele é um pouco mais potente do que essa versão nacional que você encontra com o Exynos 2100. Quando esse celular foi lançado, ele foi muito criticado pelo desempenho em jogos. Depois de 20 minutos, meia hora jogando, ele começava a travar. Eu posso garantir para vocês que esses problemas pararam depois das atualizações. Eu jogo Call of Duty Mobile aqui com os gráficos no máximo, a taxa de quadros no máximo, todas as texturas em HD baixadas, e eu posso provar isso para vocês, olha só. Aqui nas informações do meu código, vocês podem ver que eu tenho quase 12 GB de armazenamento utilizado pelo Call of Duty. E isso acontece justamente por causa das texturas em HD que a gente baixa ali. Eu baixei todos os mapas, todas as armas, e eu já fiquei 40 minutos, uma hora jogando o COD direto, e o smartphone não travou. Eu posso garantir isso para vocês. Antes, isso realmente acontecia. Quando eu comprei o meu celular, ele apresentava muitos travamentos. Só que a Samsung começou a lançar um monte de atualizações para ele, e o celular parou de travar. Só que tem uma coisa muito importante que você precisa ativar nesse aparelho, que a gente tem um vídeo específico no canal que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Nesse vídeo eu te ensino como desativar aquela expansão virtual de memória, onde você pode colocar uma parte do seu armazenamento, que é um armazenamento bem rápido, para ser utilizado como memória RAM. E é justamente esse recurso que estava fazendo esse celular travar. É como se o smartphone começasse a utilizar essa expansão virtual para que ele passasse de 6 GB de RAM para 12 GB ou para 10 GB de RAM. E essa expansão virtual, como ela é uma memória RAM um pouco mais lenta do que a RAM, digamos que oficial dele, né, que é de 6 GB, ela acabava dando alguns engasgos quando você utilizava certas funções do smartphone. Quando eu desativei isso, o meu celular praticamente parou de travar. Eu falo praticamente porque, sei lá, se eu usar ele por uma semana, 2 ou 3 vezes ele vai dar um travamentozinho, principalmente quando eu faço isso daqui, ó. Eu ligo a minha tela, deslizo aqui pra cima pro Samsung Pay, e se eu tiver aqui em segundo plano com algum aplicativo ou jogo pesado aberto. Por exemplo, se eu tô no YouTube vendo um vídeo em 4K, eu bloqueio a minha tela, desbloqueio de novo, deslizo aqui pra usar o Samsung Pay, às vezes ele dá um pouco de travamento. Isso daí é normal, leva uns 2 segundos, ele destrava e funciona de boa. Ou seja, qual que é o segredo para você resolver esse problema dos travamentos? Primeiro, desativar a expansão virtual. Assista o vídeo que vai ficar aqui no card, porque eu ensinei todo o passo a passo para você desativar essa expansão virtual de memória RAM. É uma coisa muito simples e que faz muita diferença. E a segunda coisa é, de fato, não manter muitos aplicativos abertos em segundo plano. Eu sei que tem muito smartphone da Xiaomi ou da Realme que você vai ter os mesmos 6 GB de RAM e que você pode deixar 40 mil aplicativos abertos que o smartphone não vai travar. Só que a questão, pessoal, é que esse travamento aqui, ele acontece principalmente por causa do sistema da Samsung. Nós temos aqui a One UI versão 4.1 que está no Android 12. Esse celular está prometido para ser atualizado para o Android 13. Essa atualização deve chegar nas próximas semanas, porque já chegou no S20 FE. Curiosamente, chegou antes no S20 FE do que no S21. E o pessoal falou que a One UI do Android 13 ela está mais estável. Então isso é mais um motivo para você comprar esse celular pensando que assim que ele atualizar, ele vai ficar ainda mais fluido, ainda mais rápido. Mas Rafinha, você está dizendo então que o teu S21 FE trava muito, que ele é lento? Não. Muito pelo contrário, eu uso esse celular no meu dia a dia, eu posso garantir pra vocês que ele não trava no dia a dia, ele não é lento no dia a dia. Ó, posso mostrar aqui pra vocês agora, eu desbloqueio o celular, começo a abrir um monte de aplicativos, abro meu Google Chrome, vou abrindo novas guias, acessando um monte de sites, um monte de coisa aqui, e o celular não trava pra eu fazer essas coisas. Outra coisa que eu queria comentar um pouquinho é sobre as câmeras desse smartphone. Rapaziada, nós temos aqui câmeras de altíssima qualidade, e assim, esse foi um dos principais motivos pra eu querer continuar usando esse smartphone. Eu tenho outros celulares importados aqui em casa que são até mais potentes, só que, cara, a câmera do S21 FE é coisa de louco. A gente tem um sensor principal de
apenas 12 megapixels com abertura de 1.8. Ele é o Samsung S5K2LD. Ele também conta com uma câmera grande angular e que também funciona como câmera macro de 13 megapixels, ou seja, a câmera que você vai utilizar para abertura ampla é a mesma lente utilizada na hora de você tirar focos muito próximas naquele modo macro. E ele ainda conta com uma terceira câmera que não é inútil, como muitos smartphones importados. Ela é uma lente telefoto que vai ter zoom de 3 vezes, também é utilizada em conjunto com a câmera principal para você tirar fotos em modo retrato. Ela oferece zoom digital de até 30 vezes e esse celular que conta com uma estabilização ótica que é maravilhosa também. É um celular que, se você quiser gravar com ele sem utilizar zoom, você vai segurar o aparelho assim e vai parecer que ele está num gimbal, que ele está num estabilizador, de tão estável que é essa câmera aqui. Então isso também é uma coisa que impressiona bastante, dado o preço desse celular, que hoje está aí abaixo dos R$2.000. Pra gente concluir, vamos falar dos pontos negativos do S21 FE. O que tem de ruim nesse smartphone? Primeiro, pessoal, a bateria dele é uma bateria ruim se você deixar a tela na taxa de atualização mais alta, que é de 120 Hz. Se você usar ele em 60 Hz, é de boa, eu considero uma bateria ok, ou seja, você vai levantar ali de manhã, tirar o celular do carregador em 100%, e quando chegar no fim do dia, a bateria vai estar em 25, 20%, pelo menos isso é o que acontece comigo. Eu raramente deixo esse celular descarregar por completo, porque, como você sabe, eu trabalho em casa, então se meu celular chegar a 20%, eu coloco ele para carregar, eu sempre tenho um carregador perto, um carregador rápido. Vale ressaltar que ele possui um carregamento rápido, mas que não é tão rápido assim. São 25 watts de carregamento via cabo, e ele também tem um carregamento sem fios que é até rapidinho, são 15 watts. Como a bateria aqui só tem 4.500 mAh, é por isso que ele carrega ainda ok, mesmo sendo um carregamento lento se você comparar com um Xiaomi de 60 watts, um Realme de 66 watts. Eu diria que a bateria é o principal ponto negativo dele. O outro ponto negativo é o que eu já falei pra vocês, o desempenho em alguns momentos pode deixar a desejar, porque em algumas raras situações esse celular pode apresentar travamentos. Eu vou ressaltar isso mais uma vez pra vocês. Não é que o celular trava o tempo inteiro. Vocês viram aí eu utilizando o celular no vídeo o tempo inteiro e ele não travou. Só que é bom você saber que se tu comprar esse smartphone, em algum momento ele pode travar. Se eu pudesse escolher só uma coisa para adicionar no S21 FE, seriam mais variantes de memória RAM e espaço interno. Esse celular no Brasil você só encontra com 6 de RAM e 128 GB. Eu queria muito testar um S21 FE com esse mesmo processador, porém com 8 de RAM, e que a gente tivesse uma versão com 256 GB. Eu acho que ele seria ainda melhor. Antes que eu esqueça, um outro ponto que pode ser considerado negativo. Esse celular aqui, por algum motivo, ele considera que ele esquenta muito. Deixa eu explicar essa parada pra vocês. Em alguns momentos eu medi a temperatura aqui e ela tava tipo assim, 42 graus. Não é tão alto para um smartphone, aqui nessa parte de trás, que é onde fica o processador. Só que a Samsung, por algum motivo no sistema dela, quando o celular trava muito, ele mostra como se fosse uma luzinha azul, ele dá uma piscada aqui, um LEDzinho azul na parte inferior, que significa que o celular está considerando que ele está numa temperatura um pouco alta, e aí o que ele faz quando ele considera que está muito quente? Ele limita o desempenho do processador, e aí é nesses momentos que ele pode apresentar algum travamento, que é como se fosse uma limitação da Samsung. Eu queria até ter como desativar isso, porque eu já passei por situações onde o celular não estava tão quente, mas a Samsung, o sistema identificava que ele estava, digamos que, superaquecendo e limitava o desempenho. Tirando isso, pessoal, esse é um celular que eu recomendo de olhos fechados. Por quê? Porque, como eu já falei pra vocês, ele oferece um dos melhores conjuntos para você comprar aqui no Brasil. E mesmo se você comparar com celulares importados, a maioria dos importados vai ter um desempenho superior e uma bateria melhor. Só que eles não vão te oferecer um conjunto melhor do que esse daqui pelo preço. A maioria deles não vai ter um carregamento sem fios, 3 câmeras traseiras que são extremamente úteis e que têm muita qualidade, o pagamento por aproximação da Samsung, que te oferece um monte de benefícios, te dá pontos que depois tu pode trocar ali por gift cards, você pode pegar desconto em um monte de coisa, o próprio Samsung Members também, que te dá um monte de vantagens, com muitos recursos para jogos, muito otimizado para várias paradas. É uma pena que o sistema dele ainda apresenta esses travamentos. Eu pretendo voltar aqui para vocês quando a Samsung lançar o Android 13, com a promessa de que o celular parou 100% de travar. Eu espero que isso aconteça. Mas para você que chegou até o final, eu tenho mais uma dica, que talvez seja uma das mais legais desse aparelho. Se você quiser pegar o irmão mais novo dele, ou mais velho, digamos assim, que é o Galaxy S20 FE,
ele também tá com super cashback. Você consegue comprar ele hoje a uns R$ 1.600 mais ou menos, o preço oficial é 2.000, e eu acho que tem 400 de cashback pelo AME. E se você tiver na dúvida entre os dois, a gente tem um super comparativo aqui no canal do S21 contra o S20 FE. Também vai ficar no card aqui em cima, depois desse vídeo você pode assistir para decidir qual deles você quer comprar. E além de tudo, em várias cidades você encontra esses dois aparelhos com retirada rápida, então você pode comprar na internet, utilizar o seu super cashback e ir na Americanas 2 horas depois e fazer a retirada do pedido. Para algumas lojas leva ali 24 ou 48 horas para o pedido estar disponível, mas ainda assim você consegue comprar esse celular antes do Natal, seja para você mesmo, seja para dar de presente. Então assim, eles valem muito a pena. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço a todos vocês, valeu!